Olá, pessoal. Eu sou a Paty Mate e estamos aqui hoje para resolver o nosso quarto desafio semanal da trilha. Se este é o primeiro vídeo que você está assistindo, não deixe de conferir os anteriores, porque eles fazem parte dessa sequência de desafios. Combinado? E se você ainda não viu as questões de hoje e quer tentar resolver antes de assistir a correção, dá uma olhadinha na descrição do vídeo. Todas as questões vão estar separadinhas para você lá, num arquivo PDF. Ou se não, antes de eu começar a resolução, pausa o vídeo, resolva a questão e dá sequência. Eu adoro trabalhar com questões de Olimpíadas e, para mim, a parte mais divertida é justamente encontrar um caminho criativo para resolver cada problema. E para você, o que mais te desafia nas Olimpíadas de Matemática? Me conta aqui nos comentários, que eu adoro ler as experiências de vocês. Preparados? Preparadas? Então, bora começar o nosso quarto desafio da trilha. O assunto dessa semana foi áreas de figuras geométricas. Então, antes da gente começar, um detalhe importante sobre a prova Canguru. Ela tem três tipos de questões e que valem de 3, 4 e 5 questões. Nessa semana, o nosso desafio não foi escolhido por pontuação, e sim por tema. Sendo assim, cada questão tem uma pontuação diferente. Estarei te avisando ao longo do vídeo. Então, vamos começar a nossa resolução? A primeira questão é da prova E-Collier, que é referente ao quinto e sexto ano. Questão 16, ela vale 4 pontos, tá? E um detalhe importante. Paty, mas aqui não fala de área, mas a gente vai usar a ideia de área para conseguir completar. Tudo que nós falamos em relação a completar uma superfície tem a ver com áreas. Vamos ver a questão? Beto está montando um quadrado com 4 peças retangulares. Ele já usou essas 3 peças. Então, a gente tem aí um retângulo 2 por 4, um retângulo 5 por 2 e um retângulo 6 por 1. Qual será a quarta peça? Então, aqui a gente vai usar uma ideia de área, mas não necessariamente falando de área, né? A gente quer montar um quadrado. O quadrado tem que ter todos os lados iguais. Então, o que que a gente tem que pensar aqui? 2 por 4, 5 por 2 e 6 por 1. Eu posso pegar o maior que a gente tem aqui, que é o 6. Eu já fiz uma malha quadriculada aqui para facilitar o nosso desenho. Na hora da prova, vocês não vão ter. Mas aí vocês tentam desenhar, que fica mais fácil para vocês visualizarem, ok? Vou pintar aqui, ó, 1 e 6. Apesar de parecer fácil, não é não, viu, gente? Então, nós temos aqui o de 6. Colocamos esse daqui. Nós temos que distribuir agora esses outros dois que estão aí. E eu posso colocá-los tanto em pé quanto deitado. A gente vai ter que verificar o que fica mais fácil para nós, certo? E um detalhe, se é um quadrado, ele tem a mesma, a, a mesma medida de lados, certo? Então, se a gente está colocando 6 aqui embaixo, o máximo que a gente vai poder ter aqui é 6. Mas, ó, se eu colocar esse segundo aqui que a gente tem, que é 2 por 5, e colocar ele de pé, eu já vou criar um 6 aqui do lado, não vou? Então, aqui embaixo a gente está com 6 e aqui a gente também está com 6. Então, a gente já conseguiu colocar as duas peças que estão aqui. Como será que eu posso colocar a outra peça de maneira que vai ficar ali bem próximo do 6 por 6? Paty, por que 6 por 6? Primeiro, porque de todas as distâncias que nós temos, 6 é a maior. Então, pelo menos 6 terá que ser. E aí, se você conseguir encaixar as outras duas dentro do 6 por 6, show de bola. Se não, vai ter que fazer alguma coisa a mais. Como a gente tem outros
a outra figura, a quarta figura, também é um retângulo, então a gente tem que tentar preencher o máximo possível 6 por 6, para o que ficar sobrando a gente colocar a outra peça. E aí aqui a gente vai pegar o quê? Como aqui tem 6, eu não posso colocar essa 4 por 2 aqui. Deixa eu pegar outra cor aqui. Porque vai ficar faltando uma figura um pouquinho diferente das que a gente tem ali, que não é um retângulo, né? Mas se eu inverter aqui 4 por 2, vai dar certinho a nossa figura. Pessoal, não esqueça que a figura ela não está fixa. Eu posso girá-la à vontade, tá? A não ser que no exercício ele fale, tem que utilizar da maneira que está. Quando ele não fala, lembre que você pode girar, tá? E para completar esse quadrado aqui, a gente vai precisar pegar este retângulo aqui, que seria um retângulo 3 por 4, que é 3 por 4. E dentro das nossas alternativas, então, a gente usaria a alternativa E para completar esse quadrado de lado 6 por 6, certo? Nível Fundamental 1, prova de quinto e sexto ano, que é Collier, que vale 4 pontos. Então, ela já é um pouco mais desafiadora e ela está lá pertinho dos 5 pontos. A partir da 17ª já vira 5 pontos. Tá ok? Se ficou alguma dúvida, coloca lá nos comentários para mim. Tá certo? Vamos para a próxima questão? Agora, nível Fundamental 2, a prova Benjamin. Questão 21 vale 5 pontos. Tá? Então, já é uma questão um pouco mais desafiadora. Tá? E aqui ele já vem falando de área de uma maneira um pouquinho mais específica. Eu quero a área, quer ver? Os lados do quadrado mostrado medem 10 centímetros cada. A linha vertical no meio do quadrado o divide em dois retângulos iguais. Aí ele já pergunta: qual é a área da região sombreada? E aqui, pessoal, a gente vai usar alguns conceitos matemáticos. Como eu já falei nos vídeos anteriores, a prova Canguru, ela usa muito raciocínio lógico, mas ela também usa a matemática, tá? Se a gente tem aqui um quadrado que mede lado 10, tem 10 centímetros de lado, tá? Nós temos aqui, e esse divisor vertical está no meio, significa que aqui a gente vai ter 5, certo? Primeiro passo. 5 centímetros para cá, 5 centímetros para lá. Paty, se eu estou dividindo essa figura ao meio, posso olhar só para metade dela? Pode. E é o que a gente vai fazer. A gente vai calcular a área de um pedaço e depois vamos multiplicar por 2. Por quê? Porque a figura é a mesma, tá? E aí vem o outro detalhe importante que vem dos nossos conhecimentos de matemática. Quando nós dividimos aqui, traçamos as duas diagonais, a gente sabe que esse ponto que está aqui no meio está passando no meio, bem no meio. Então, significa que aqui também tem 5 centímetros. Por que que eu vou precisar disso, pessoal? Porque nós vamos usar aqui a formulinha da área. Esse exercício a gente vai usar a fórmula da área. Se você não usar a fórmula, me conta como você usou, como você pensou, tá bom? Eu penso aqui que a área de um triângulo é base vezes a altura dividido por 2. E quando eu pego essa figura que está aqui, eu vou até fazer, ver se eu consigo fazer um negócio para mostrar aqui para vocês. E olho ela de assim, que fica mais fácil da gente visualizar. Paty, posso fazer isso? Vira a prova de vocês quando achar necessário, tá? A base do meu triângulo vai ser essa daqui, que eu vou chamar de 5 centímetros. E a altura? A altura é a distância da base até o vértice. E o nosso vértice está aqui.
Então, a distância da base até o vértice é exatamente essa daqui, que é 5 centímetros também. Então, o que que a gente vai fazer? Base 5, altura 5. Vamos usar a fórmula. Vamos colocar aqui, que acho que vai dar. 5 vezes 5 dividido por 2. Essa é a área de um triângulo, mas a gente quer de dois triângulos, então a gente já pode até multiplicar por 2 aqui, que isso já vai facilitar os nossos cálculos. A área sombreada, que é o que ele pede, a gente corta aqui, vai ser 5 vezes 5, que é 25 centímetros quadrados. Paty, e se eu esquecer de multiplicar por 2 e fazer a área primeiro? A área vai dar 12,5, que vezes 2 vai dar 25. Como vocês já estão fazendo uma prova que tem muito a ver com raciocínio, procura e já estão separando em duas partes, procura já multiplicar por 2, assim você não vai ficar fazendo um monte de continha com decimal e tudo mais, tá? Se você fizer, vai estar errado? Não, também. Paty, usei outra maneira. Se você usou outra maneira, conta pra mim. Conta lá que eu quero saber como foi que vocês conseguiram visualizar. Eu já sou mais, como é que eu vou dizer? Professora mesmo, né? Que vai mais para cálculo, mais para as regrinhas. Se vocês usaram outra maneira, decompuseram a figura e fizeram alguma coisa, conta lá para mim, tá bom? Então, essa foi a questão 21 da prova Benjamin, que é do sétimo e do oitavo ano, tá ok? E agora nós vamos para a última questão, que é a do nível médio. Esse também tem a área bem faladinho aqui. Os dois retângulos sombreados da figura são congruentes e cada um tem área 4. Qual é a área do retângulo ABCD? Do mesmo jeito que nós pensamos lá na outra figura, aqui, como a gente tendo um triângulo e depois multiplicando por 2, eu posso pensar em preencher primeiro esse triângulo aqui e multiplicar por 2. Posso? Facilita. Então, vamos pensar. Primeiro, se cada retângulo tem área 4 e ele não falou unidade, então você vai pensar como se o número fosse só, não precisasse da unidade, tá bom? Pode pensar só no número. Então, esse retângulo aqui, cinza escuro, ele está dividido ao meio. Então, significa que para cá eu tenho 2 e para cá eu tenho 2 de área, certo? Depois, a gente vai pensar o quê? Tá vendo esse pedacinho aqui? Ele tem aqui dois ângulos que são congruentes, tá? E nesse caso aqui, a gente vai observar que essa medida aqui, que esses dois ângulos são OPVs, e essa medida aqui vai ser a mesma que esta daqui, que é a distância do centro até o lado oposto aqui. Sendo assim, esses dois triângulos são congruentes. Então, eu posso pensar, deixa eu pegar essa aqui mais clara, que essa daqui, hum, que, que essa figura que tá aqui, ó, que eu pintei com esse cinza aqui, é a mesma que esse daqui. Como se eu girasse ela para cá. E aí eu vou ter toda essa turma aqui, esse quadrilátero um pouquinho diferente aqui, com área 4. Então, eu tenho o meu triângulo ACD com área 6. Logo, a parte de baixo, ACB, também vai ser 6. Então, a área do meu retângulo ABCD será igual a 12, que é a alternativa D de dado. Tá? Então, eu posso afirmar aqui que esse triângulozinho é igual àquele, então é só eu transferir para lá essa área.
E aqui a gente tem o que a gente chama de decomposição de figuras, tá? Que cai bastante. A gente já fez, inclusive, eu acho que no desafio um ou 2, a gente já teve um que também dava para você fazer, decompondo as figuras e colocando em outros lugares. Canguru ama exercício desse jeito, tá certo? Então, nível médio, questão 18, esqueci de falar da pontuação. Ela vale 4 pontos na prova júnior, que é a prova do ensino do primeiro e segundo anos do ensino médio. Tá certo? E é isso, pessoal. Terminamos a correção do nosso desafio 4, tá? Ela faz parte do nosso projeto Trilha Olímpica Canguru, que começou no dia 19 de fevereiro. E a gente vai estar acompanhando aí, colocando desafios para vocês até o final de março, tá? Se ficar alguma dúvida com a resolução, só entrar em contato aqui com a gente. Pode ser aqui pelos comentários do YouTube ou lá pelo Instagram, tá certo? Espero vocês nas próximas correções. Até mais. Tchau, tchau. Ah, não esquece de dar um like no nosso vídeo.